Cerca de 8% dos portugueses sofrem de depressão. A Organização Mundial da Saúde estima que o problema afete 50 milhões de pessoas e Portugal está mesmo entre os países da Europa com mais casos de depressão. O TDP, transtorno depressivo persistente, é diagnosticado quando os sintomas persistem por mais de 2 anos. É sobre a depressão que vamos falar agora com o Dr. António Sampaio, médico psiquiatra. Doutor, estamos entre os países da Europa com mais casos de depressão. Há alguma explicação para isso? Oi, a explicação que existe há um contexto histórico e social, porque as grandes causas da depressão são sociais. E, portanto, os desempregos e os salários baixos são entre as causas mais importantes da depressão. E acontece que Portugal também não ajuda muito nesse aspecto social. Mas haverá outros países ainda com rendimentos mais baixos? Estamos a falar da Europa. Certo, mas mesmo na Europa há países com mais taxa de desemprego. Pois, Haverá aí a tal razão também a cultural que refere? Muito cultural e também muito os portugueses têm quer dizer, hoje em dia não se pode falar em português porque nós temos uma sociedade muito ampla e muito plural, não é? Mas o modo de ser não é um modo de ser com grande coesão social. Não há grande coesão social. Há um individualismo que se impôs, sobretudo nesta ponta da Europa. E este individualismo isola mais as pessoas e o isolamento leva a mais depressão. Nós não temos grande coesão social. Há vários estudos em Portugal sobre a nossa fraca coesão social. Quando falamos em depressão, isso penso que também seja importante frisar, doutor, não estamos a falar em episódios em que as pessoas possam estar menos motivadas, enfim. Estamos a falar em situações que persistem, não é? Sintomas que persistem dias, meses, anos. Este transtorno tem mais de 2 anos de evolução, que chama-se o transtorno depressivo persistente. Houve muita discussão se era uma personalidade depressiva ou se era de facto um transtorno, ou como se diz em português mesmo, perturbação. Estas pessoas são pessoas que vivem uma vida inteira com um desempenho laboral muito mínimo, sem grande energia, não há grande energia nisso. Mas porque o trabalho não os motiva, porque não corresponde às expectativas, ou é da própria pessoa? Por traço. São pessoas que têm um ânimo para a vida, uma energia muito pequena, depois têm um certo desinteresse pelas coisas, quase na linha da tristeza, mas há um desinteresse. Há um isolamento muito grande destas pessoas em convívio, contentam-se com os mínimos existenciais e passam horas em casa, mesmo jovens, sem ambições nenhumas, e às vezes os pais vêm-se muito aflitos com estes jovens porque não saem de casa, mas funcionam no mínimo, mas não têm uma ambição, nem têm um convívio, e depois têm um enorme complexo de inferioridade, porque veem ao seu lado os outros jovens desenvolverem-se e fazerem mais coisas e progredirem numa espécie de ambição sadia, e estes jovens depois quase que se esquecem de que se calhar podia haver qualquer coisa que os levasse um bocadinho mais para a frente. E isto são, no fundo, uma distímia que pode caracterizar a vida de uma pessoa durante anos. Até porque esses jovens depois vão ser os adultos do futuro. Exatamente. Doutora, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Bom fim de semana.